No coração de Lisboa, sob o sol implacável de um verão escaldante, Miguel abriu a porta da casa dos pais com o coração acelerado, pronto para revelar o segredo que o consumia há anos. Sou gay, disse ele, as palavras ecoando como um tiro no silêncio da sala de jantar familiar, onde o cheiro de bacalhau assado ainda pairava no ar. Em vez de rejeição, sua mãe, Dona Maria, chorou e o abraçou, chamando-o de corajoso, enquanto o pai, Sr. Antônio, assentiu com um aceno rígido, murmurando que o amavam independentemente de tudo, mas mal sabia Miguel que, nos bastidores, eles já tramavam uma traição que custaria sua sanidade. Miguel, um arquiteto de 35 anos com olhos verdes penetrantes e uma alma atormentada, havia passado a última década em um casamento infeliz com Sofia, sua ex-mulher, uma advogada ambiciosa que agora lutava pela custódia total de sua filha de 8 anos, Ana. O divórcio havia sido amigável no início, mas as coisas azedaram quando Miguel começou a namorar Pedro, um professor de história de 32 anos, de cabelos pretos ondulados e um jeito calmo que o fazia se sentir vivo pela primeira vez. Pedro era o oposto de tudo o que Miguel conhecia, livre, assumido desde a adolescência, e sem medo dos olhares julgadores da sociedade portuguesa, ainda impregnada de tradições católicas conservadoras. Naquela noite, após a confissão, Miguel sentiu um alívio momentâneo. Ele e Pedro passeavam pelas ruas empedradas do bairro Alto, mãos dadas discretamente, discutindo planos para o futuro. Finalmente posso ser eu mesmo, confidenciou Miguel, enquanto o som de fado ecoava de um bar próximo. Mas o idílio durou pouco. No dia seguinte, Sofia ligou furiosa, gritando acusações que só podiam vir de alguém que conhecia seus segredos mais íntimos, detalhes sobre suas noites com Pedro, conversas privadas sobre sua orientação sexual reprimida durante o casamento, e até e-mails antigos que Miguel havia compartilhado apenas com a família. Como você sabe disso? Perguntou Miguel, o pânico subindo pela garganta como baile. Sofia riu friamente, sua família é mais leal ao dinheiro do que a você. Pagaram-me $7.000 pelos seus segredos. Acham que você é uma vergonha, mas fingem apoiar para não perderem o controle. O mundo de Miguel desabou. Ele confrontou os pais imediatamente, invadindo a casa antiga em Alfama, onde o pai lia o jornal e a mãe preparava o café. Vocês me venderam, berrou ele, as veias pulsando no pescoço. Dona Maria desabou em lágrimas, admitindo que o pai havia perdido o emprego na fábrica de cerâmica devido à crise econômica, e eles precisavam do dinheiro para pagar as dívidas. Foi para o bem da família, filho. Sofia prometeu-nos ajudar com a hipoteca se dessemos provas para ela usar no tribunal. Ela disse que você não é apto para criar Ana, sendo assim. O pai, com sua rigidez típica, defendeu, você nos envergonha na igreja, nos vizinhos. Ser corajoso. Isso é fraqueza. Mas nós te apoiamos publicamente para não piorar as coisas. Miguel saiu dali atordoado, o peso da traição esmagando seu peito como as ondas do Atlântico contra as falésias de Sintra. Enquanto dirigia de volta para o apartamento moderno no Chiado, Miguel refletia sobre sua vida dupla. Crescer em uma família católica devota o havia forçado a reprimir seus sentimentos desde a adolescência. Ele se casara com Sofia aos 25 anos, acreditando que o amor romântico poderia ser forjado, mas as noites solitárias e as fantasias reprimidas o corroíam. Pedro havia sido sua salvação, encontrado em uma conferência de arte em Porto, onde trocaram olhares que diziam mais do que palavras. Agora, essa traição familiar ameaçava tudo, a custódia de Ana, sua carreira, e até sua sanidade mental. Pedro esperava em casa, com uma garrafa de vinho do Douro aberta. O que aconteceu? Perguntou, notando o rosto pálido de Miguel. Contando tudo, Miguel desabou nos braços dele, as lágrimas misturando-se ao vinho derramado. Eles me chamaram de corajoso, mas me apunhalaram pelas costas. Como vou enfrentar o tribunal agora? Pedro, com sua calma habitual, sugeriu lutar, vamos expor isso. Mostra ao juiz que a verdadeira traição vem deles, não de você. Mas Miguel hesitava, o conflito interno rasgando ao meio, confrontar a família significaria destruir os laços que ainda o prendiam, mesmo que tóxicos. Nos dias seguintes, a tensão escalou. Sofia usou as informações para pintar Miguel como instável no processo de custódia, alegando que sua mudança repentina traumatizaria Ana. Miguel, por sua vez, contratou um advogado, mas o custo emocional era alto. Ele perdia noites de sono, questionando se valia a pena ser autêntico em uma sociedade que ainda via a homossexualidade como um defeito moral. Em uma reunião familiar forçada, o irmão mais velho, João, um banqueiro conservador, defendeu os pais. Você escolheu esse caminho. Nós só estamos protegendo a família tradicional. Miguel rebateu, tradição que me sufoca. Vocês preferem dinheiro a mim. O clímax dessa primeira fase veio quando Miguel descobriu e-mails trocados entre o pai e Sofia, detalhando a transação. Furioso, ele os imprimiu e os jogou na mesa durante o jantar de domingo. Isso é o que vocês chamam de amor.
A mãe implorou perdão, mas o pai permaneceu impassível. Faça o que quiser, mas saiba que perdemos tudo por sua causa. Miguel saiu, jurando nunca mais voltar, mas o vazio em seu coração crescia. Pedro o apoiava, mas Miguel começava a duvidar se o amor valia tanto sofrimento. A sociedade portuguesa, com suas festas religiosas e olhares julgadores, o fazia-se sentir um estranho em sua própria terra. Com o processo de custódia se aproximando, Miguel mergulhou em um vórtice de paranoia e dúvida. Ele e Pedro passavam noites discutindo estratégias, mas cada conversa revelava fissuras em seu relacionamento. Pedro, assumido e militante pelos direitos LGBT em associações de Lisboa, pressionava Miguel a ser mais público. Você precisa lutar abertamente. Esconda-se e eles vencem. Mas Miguel, ainda marcado pela educação conservadora, temia o escrutínio. E se perder Ana por causa disso? Ela é inocente nessa bagunça. Ana, com seus 8 anos e cachos loiros herdados da mãe, era o centro do furacão. Miguel a via nos fins de semana, levando-a para passeios no oceanário de Lisboa, onde os tubarões nadavam como metáforas de suas angústias. Papai, por que a mamãe diz que você mudou? Perguntou ela inocentemente, enquanto observavam os peixes. Miguel engoliu em seco. Às vezes, as pessoas descobrem quem realmente são, filhinha. Mas por dentro, ele se corroía. Como explicar identidade sexual para uma criança sem traumatizá-la? Sofia, por sua vez, escalava a guerra. Ela contratou um detetive particular para seguir Miguel e Pedro, capturando fotos deles em momentos íntimos, como um beijo discreto no mirador da Senhora do Monte. Essas imagens foram anexadas ao processo, rotuladas como evidência de instabilidade. Miguel descobriu isso em uma audiência preliminar, onde o juiz, um homem idoso de óculos grossos, franziu a testa ao ver as provas. Sr. Oliveira, sua orientação é irrelevante, mas o bem-estar da criança é primordial. Explique por que sua família depõe contra você. A traição familiar se aprofundava. Dona Maria, atormentada pela culpa, ligava para Miguel às madrugadas, chorando. Eu não queria, filho. Seu pai me forçou. Ele acha que você está possuído pelo demônio, como o padre disse na missa. Miguel desligava, mas as palavras ecoavam. Ele começou terapia em uma clínica no centro de Lisboa, onde o psicólogo o ajudava a navegar o conflito interno. Você está pagando o preço da autenticidade em uma sociedade que valoriza a fachada. Mas as sessões só ampliavam suas dúvidas. Era certo expor a família para salvar a si mesmo. Pedro, sentindo a distância crescente, confrontou Miguel após uma briga. Você ainda ama Sofia? Ou é medo de ser gay publicamente? Miguel negou, mas admitiu, medo de perder tudo. Minha carreira na arquitetura depende de clientes conservadores. Se isso vazar, estou acabado. Pedro, ferido, ameaçou ir embora. Eu te amo, mas não posso ser seu segredo. Essa ameaça forçou Miguel a uma decisão. Ele vazou os e-mails da traição para um jornal local, O Público, anonimamente, esperando expor a hipocrisia sem se identificar. O artigo saiu com o título Traição familiar em nome do dinheiro, um homem gay vendido pela própria família. Lisboa fervilhou com o escândalo. Amigos ligavam, vizinhos cochichavam, e a família de Miguel explodiu. O pai o deserdou publicamente em uma ligação. Você nos destruiu. Agora, todos sabem da nossa pobreza. A mãe, hospitalizada com um ataque de ansiedade, culpava Miguel, porque não ficou calado. Mas o pior veio de Sofia. Ela usou o artigo para argumentar que Miguel era vingativo, perigoso para Ana. No tribunal, a tensão era palpável. Miguel testemunhou, voz trêmula, eu só queria ser honesto. Minha família me traiu por dinheiro, mas eu nunca traí minha filha. O advogado de Sofia rebateu, você traiu seu casamento com mentiras. Agora, expõe todos para se salvar. Pedro, como testemunha, defendeu, Miguel é um pai amoroso. A sociedade precisa evoluir. Mas o juiz adiou a decisão, deixando Miguel em limbo. Enquanto isso, João, o irmão, tramava revanche. Ele contatou clientes de Miguel, espalhando rumores sobre sua instabilidade emocional. Miguel perdeu um contrato importante para restaurar um palácio em Sintra, o que o deixou endividado. Valeu a pena? Perguntou-se ele, sozinho no apartamento enquanto Pedro viajava para uma conferência em Coimbra. A solidão o forçava a confrontar suas escolhas. Ser autêntico custava caro, mas voltar atrás seria morte em vida. Ana, em uma visita, desenhou uma família feliz com 2 pais, Miguel e Pedro. Posso chamar ele de tio? Perguntou. Miguel chorou, abraçando-a. Essa inocência contrastava com a crueldade adulta, impulsionando-o a lutar mais. Ele organizou uma reunião com ativistas LGBT em uma associação no Príncipe Real, onde compartilhou sua história anonimamente. A pressão familiar me quebrou, mas não me dobrará. Pedro voltou, e eles se reconciliaram, fortalecendo o laço.
Mas o alto preço da traição pairava, como as nuvens sobre o castelo de São Jorge. A decisão do tribunal veio como um soco, custódia compartilhada, mas com condições. Miguel devia provar estabilidade emocional em avaliações mensais. Sofia comemorou, mas Miguel via como vitória pírrica. Pelo menos Ana fica comigo metade do tempo, disse a Pedro, enquanto caminhavam pela ponte Vasco da Gama, o vento salgado do Tejo batendo em seus rostos. Mas a família, agora exposta, cortou laços definitivos. O pai enviou uma carta: você não é mais nosso filho. Que Deus te perdoe. Isolado, Miguel enfrentava o estigma social. No escritório de arquitetura, colegas cochichavam: ouvi que ele é daqueles. Um cliente católico devoto cancelou um projeto de igreja em Fátima, alegando conflitos morais. Miguel debateu internamente: devo-me esconder novamente? Pedro o incentivava: não. Lute pela visibilidade. Juntos, eles participaram de uma marcha LGBT em Lisboa, mãos dadas sob bandeiras arco-íris, mas Miguel sentia olhares hostis de transeuntes. A mãe, recuperada, tentou reconciliação secreta. Encontraram-se em um café em Belém, perto dos pastéis famosos. Eu errei, filho. Seu pai é teimoso, influenciado pelo padre. Mas eu te amo. Miguel, emocionado, perdoou parcialmente: amor não vende segredos. Ela revelou que o pai usara o dinheiro para pagar dívidas, mas agora sofria remorso silencioso. Ele chora à noite. Miguel hesitou: perdoar significaria fraqueza. Sofia, não contente, escalou. Ela vazou fotos de Miguel e Pedro para redes sociais, com legendas acusatórias. O backlash foi imediato. Miguel recebeu mensagens de ódio: de viado, afaste-se das crianças. Ana, na escola, sofreu bullying: seu pai é gay. Miguel a pegou chorando: porque os amigos me chamam de filha de aberração. Ele a consolou: eles não entendem. Amor é amor. Mas o dano era irreversível. Ana questionava sua identidade familiar. Pedro, solidário, propôs morarem juntos oficialmente. Vamos construir nossa família. Miguel aceitou, mudando-se para um apartamento em Cascais, com vista para o mar. Mas o idílio foi interrompido quando João apareceu, furioso: você destruiu nossa reputação. Agora, perco promoções no banco por causa do escândalo. Eles brigaram fisicamente, Miguel empurrando o irmão para fora. Vocês me traíram primeiro. João partiu, prometendo vingança. Na terapia, Miguel explorava profundezas. Cresci ouvindo que a homossexualidade é pecado. Casei-me para agradar. Agora, pago o preço. O terapeuta questionava: e se a traição for o catalisador para a liberdade? Miguel ponderava, mas o custo emocional o esgotava. Ele perdeu peso, sofreu insônia, questionando se a autenticidade valia o isolamento. Um ponto de virada veio em uma conferência LGBT em Porto. Miguel falou publicamente pela primeira vez: minha família me vendeu por $7.000. Mas eu compro minha liberdade com dor. A plateia aplaudiu, e ele ganhou aliados. Pedro orgulhoso: você é corajoso de verdade agora. Mas ao voltar, descobriu que Sofia usava sua fala contra ele no tribunal. Ele prioriza ativismo sobre paternidade. A tensão culminou em uma audiência final. Miguel defendeu: eu sou gay, mas sou pai primeiro. O juiz, influenciado por laudos psicológicos positivos, manteve a custódia compartilhada. Sofia, derrotada, ameaçou: isso não acaba. Miguel saiu aliviado, mas marcado. Com Pedro, eles celebraram em um jantar romântico, mas Miguel sentia o vazio da família perdida. João, em retaliação, contatou a imprensa novamente, revelando mais detalhes. O escândalo nacionalizou, com debates na TV sobre direitos LGBT versus valores familiares. Miguel se tornou involuntariamente um símbolo, mas o preço era alto: ameaças anônimas, perda de privacidade. Valeu? Perguntou a Pedro. Sim, por nós. Com a custódia estabilizada, Miguel focava na reconstrução. Ele e Pedro adotaram rotinas: fins de semana com Ana na praia de Carcavelos, onde ela construía castelos de areia enquanto eles discutiam futuro. Quero que ela nos veja como normais, disse Miguel. Pedro concordava: somos uma família moderna. Mas sombras persistiam. Ana perguntava sobre os avós: por que não os vemos mais? Miguel tentou reconciliação com a mãe a uma visita surpresa. Encontrou-a na casa velha, mais frágil. Seu pai está doente, câncer de pulmão. Ele precisa de você. Miguel, conflituoso, visitou o hospital em Lisboa. O pai, fraco na cama, murmurou: eu errei. Medo da sociedade me cegou. Lágrimas rolaram: perdoo você, pai. Mas o perdão veio tarde,
o pai morreu dias depois, deixando Miguel com culpa, e se eu tivesse ficado calado? O enterro em um cemitério de Alfama foi tenso. João acusou, sua vinda aqui é hipocrisia. Miguel rebateu, eu perdoo, você não. A mãe, viúva, mudou-se para perto deles, reconstruindo laços devagar. Eu te apoiei errado antes. Agora, vejo sua coragem. Sofia, amargurada, iniciou nova batalha. Ela se casou novamente com um homem rico, usando influência para pressionar a escola de Ana a monitorar Miguel. Ele é instável, alegava. Miguel descobriu quando a diretora o chamou, preocupações com o ambiente. Furioso, confrontou Sofia em uma reunião, pare de usar Ana como arma. Ela riu, você me traiu primeiro, mentindo no casamento. Miguel admitiu, eu me traí mais, reprimindo quem sou. Pedro, sentindo o estresse, sofreu um colapso, não aguento mais essa guerra. Eles brigaram, Pedro saindo por dias. Miguel, sozinho, refletiu na varanda, vendo o sol se pôr no Tejo. Amor gay em Portugal ainda é batalha. Ele buscou Pedro em Coimbra, implorando, não desista de nós. Reconciliados, decidiram casar-se civilmente, simbolizando compromisso. O casamento em uma capela secular em Sintra foi íntimo, Ana como da minha, mãe de Miguel presente. Vocês são lindos, disse ela. Mas João boicotou, e Sofia usou para argumentar alienação parental. Nova audiência, juiz favoreceu Miguel, vendo estabilidade. Com o tempo, Miguel ganhou reconhecimento, um livro sobre sua história, Traídos pelo Amor, tornou-se best-seller. Ele palestrava em universidades, debatendo preconceitos. A sociedade portuguesa evolui, mas devagar. Pedro lecionava sobre história LGBT, fortalecendo-os. Mas danos perduravam, Ana desenvolveu ansiedade, precisando de terapia. Miguel questionava, minhas escolhas a machucaram. Ele pagava o preço em noites insones, mas via crescimento, autenticidade liberta. Anos passaram, e Miguel, agora 40, olhava para trás com mistura de orgulho e arrependimento. Ana, adolescente, aceitava a família, tenho 2 pais incríveis. Eles moravam em uma casa em Oeiras, com vista para o oceano, onde Pedro escrevia um livro sobre direitos civis. A mãe de Miguel vivia perto, reconciliada, cozinhando pratos tradicionais em domingos. Sofia, amadurecida, pediu trégua em um encontro, eu errei, usando sua vulnerabilidade. Miguel perdoou, todos pagamos preços. João, distante, enviou um cartão de aniversário, sinal de degelo. Miguel refletia em caminhadas solitárias pela marginal, a traição inicial me forçou a confrontar demónios internos, familiares e sociais. Ele se tornou ativista proeminente, influenciando leis em Portugal para proteção LGBT. Mas o custo, amizades perdidas, carreira abalada, saúde mental fragilizada. Pedro e ele enfrentavam desafios, como discriminação em viagens, mas o amor prevalecia. No fim, Miguel questionava, foi certo expor a traição familiar, mesmo que destruísse laços, para conquistar a liberdade pessoal.